E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao vídeo número 2 do meu canal, Danilo Passei Agora. Se você não é ainda, não me segue, né? Não ativou seu sininho, não se inscreveu, aproveita para fazer isso agora, tá bom? E aproveita também para passar aí para os seus amigos, caso eles precisam de conteúdos como esses que eu trago aqui para vocês. Gente, olha só, nós vamos falar hoje sobre vários assuntos bacanas, dentre deles a procuração. Nós vamos falar sobre procuração, nós vamos falar sobre declaração de hipossuficiência, nós vamos falar do contrato de honorários, vamos falar sim do nosso dinheirinho, vamos falar do subestabelecimento sem reserva de poderes, subestabelecimento com reserva de poderes, renúncia de mandato, eu vou explicar para vocês quando é que vocês podem pedir, e uma coisa muito importante, a declaração de verdade das informações prestadas. Gente, é muito importante esse item também. Mas vamos lá, você já tem um cliente, o cliente já procurou você, já fechou com você, e é hora de você fazer a procuração. Então é o seguinte, a procuração, tá? É muito importante. Eu faço assim, tá? Esse é o meu modelinho que eu trouxe aqui para vocês. Então aqui, ó, vou mostrar aqui rapidinho para vocês. Tem o outorgante, tá? Que é o nome do seu cliente. Aqui você vai colocar todas as qualificações do seu cliente, tá? Todas. Assim como você vai fazer no processo, tá bom? A segunda parte aqui, né? Que seria o outorgado. Que seria aqui o outorgado, peraí. Que seria o outorgado. Aí eu coloquei Danilo, né? Eu, aqui, a minha OAB, tá bom? E a minha qualificação, tá? Importante. Mas o que é mais importante aqui é a qualificação, claro, do outorgante, do outorgado, mas os poderes, tá vendo? Eu coloquei aqui, ó, o outorgante, que é o seu cliente, constitui o outorgado, que é você, tá bom? Como seu procurador, por prazo indeterminado, para representá-lo. Aí você vai escrever o nome da ação aqui, ó, tá? O nome da ação que você vai entrar com o seu cliente. Tá? Ação de... Aí você vai colocar ação de... Referente ao que? Que essa ação é referente a quê? Tá? Esse meu caso que eu peguei aqui para você era o não reconhecimento de dívidas e instalações em seu nome. Na verdade, era um cliente meu que tinha um problema com a operadora, a concessionária de energia. Tá? Então, era essa petição. É importante você colocar aqui o nome da ação, tá? E a referência dela, tá? O que se trata essa ação, tá bom? Aí, ó, podendo para tanto em qualquer juízo, é melhor eu grifar aqui, ó. Juízo ou tribunal com poderes especiais para transigir, desistir, negociar, parcelar, receber, dar quitação, inclusive subestabelecer, tá? Ficando autorizado para agir em qualquer ato ou ação para o bom e fiel desempenho ao andamento do processo, tá? Isso é muito importante, tá? E uma coisa legal aqui, ó, que é bom você colocar, o receber, tá vendo? Por que o receber? Porque quando você entrar com uma ação do seu cliente, você vai poder entrar com um mandado do MLE, tá? Que eu também vou trazer para vocês. E esse valor vem para sua conta e você desconta a sua parcela e já passa o valor do seu cliente, tá? Muitos clientes, gente, presta atenção, tem cliente que vai agir de má fé e outros não, tá? Mas o importante é você receber o dinheiro do seu cliente, tá bom? Eu recebo o dinheiro do meu cliente, retiro a minha parte e passo a parte dele, tá? É muito importante vocês fazerem assim, é a forma que eu trabalho, né? Aí eu não sei vocês que vocês vão querer fazer, tá? Aí é confiar no seu cliente, né? Que se ele receber, aí depois você vai ter que entrar com uma ação aí para reaver o dinheiro aí que o seu cliente deveria ter te pagado e não pagou, tá? Aí é importante, né? Aí você vai colocar aqui a data, no caso aqui 18 de abril de 2024, o nome do cliente, tá? E aqui a assinatura do seu cliente, tá bom? Aqui a assinatura do seu cliente. Você vai transformar esse arquivo em PDF, tá? E eu renomeio ele como procuração, tá?
Aí, se é mais de uma pessoa, tá? Aí você vai colocar procuração do João. Aí o próximo, procuração da Maria. Procuração, você entendeu? Então eu nomeio ele como procuração, porque você vai entender melhor quando você for protocolar, tá? Aí você vai ter que saber certinho o que é cada documento, tá bom? Então a procuração é isso, o cliente dando poderes para você, tá? Para que você possa agir em nome desse cliente, tá? Precisa da procuração, tá bom? Então por isso que eu falo da ação. Hoje em dia eu fico pensando o seguinte, né? Eu já peguei alguns colegas que fazem uma procuração geral, né? Eu não acho legal, você tem que dar para o seu cliente, como eu posso te dizer, uma segurança, tá? Então, que você vai trabalhar para ele neste processo, né? Então, a procuração é muito importante. Pessoal, outra coisa bacana, que é a declaração de hipossuficiência, que a hipossuficiência, gente, nada mais é do que um pedido, tá? Eu vou voltar aqui, que um pedido que você vai fazer para o juiz, porque o seu cliente ele é hipossuficiente. Ele não pode pagar pelas custas do processo. Gente, custas de processo é diferente de honorários advocatícios, tá? Custa de processos é aquela custa inicial que ele é calculado em cima do valor da causa, o valor que é pago para você fazer a citação da parte contrária. Essas são custas que você tem que pagar do processo, tá? Diferentemente dos honorários, tá? Que é os honorários seus, que você vai arbitrar com o seu cliente, que você vai conversar com ele e você vai trazer ali a forma de pagamento certinho no seu contrato, tá? Então é diferente. Tá? Se o seu cliente ele é hipossuficiente, né? Geralmente o que eles estão achando, falando que é o hipossuficiente? Quando você recebe, se não me engano, menos de 3 salários mínimos, tá bom? Então, às vezes, tá? Um pouco menos, depende do juiz aí que está analisando, tá? Mas ganhou menos de 3 salários, você já pode ser considerado hipossuficiente, tá bom? E não resta só essa carta, tá, gente? Que eu vou mostrar aqui para vocês. Você precisa comprovar com extratos, né? Você precisa comprovar com a sua carteira se você está desempregado, então você vai colocar a sua CTPS lá, o juiz vai pedir imposto de renda se você declara ou não, tá bom? Então é muito sério, tá? Então não é qualquer caso que o juiz vai te dar hipossuficiência, tá bom? Então você vai colocar aí os dados do seu cliente, tá? Aí você vai usar a qualificação que você usou aqui. Eu uso a qualificação que eu usei aqui na procuração. Tá vendo? Eu usei aqui. Então eu pego esses dados e levo lá para baixo, tá bom? Aí tá lá. Declaro, certo? Para todos os fins de direito sobre opa, peraí. Saiu do lugar, perdão, gente. Vamos lá. Sobre as penas da lei. Não tenho condições de arcar com as despesas inerentes ao presente processo, sem prejuízo ao meu sustento, de minha família. Portanto, necessito da gratuidade das justiças no termo do artigo 98 da Lei 13.115 de 2015 do CPC, né, que é o Código de Processo Civil, né, então 98 do CPC e 5º da Constituição Federal, tá? Requeiro ainda que os benefícios abranjam todos os atos do processo. Aí aqui você vai colocar também a data e aqui a assinatura do seu cliente, tá bom? Gente, lembrando o seguinte, tá? A hipossuficiência pode ser solicitada em qualquer momento dentro do processo, tá bom? Então, é agora? É na contestação? É na réplica? É num recurso? Sim, qualquer tempo, tá bom? E juntando a documentação. Então, gente, não perde tempo, tá? Junta a declaração de hipossuficiência, coloca a carteira de trabalho da pessoa, se tiver o imposto de renda, junta, e também o extrato dos 3 últimos meses, tá? Não perca tempo com isso. Tá? Se o seu cliente tem direito, já coloca isso lá e não perde tempo, tá? Para o juiz pedir para emendar, nada disso, tá bom? E nós vamos falar agora de uma coisa muito bacana, que são o que? Os contratos, os nossos contratos de honorários, tá bom? Gente, o meu contrato eu utilizo esse daqui, tá? Então você vai utilizar os mesmos dados que você utilizou lá em cima, né?
os mesmos dados do cliente, que vai virar o contratante, e os seus mesmos dados aqui, tá bom? É importante, tá? Uma coisa importantíssima. É aqui que você vai deixar claro tudo o que você vai fazer. Quanto você vai cobrar, qual é a ação que você vai entrar, tá bom? Então, assim, aqui é só um modelo, você vai usar o seu modelo, né? E eu acredito, você precisa fazer contrato de todos os seus clientes, tá bom? Ah, esse aqui é meu vizinho. Não, faça contrato de todos os seus clientes. Toma isso como regra, tá bom? Porque se seu cliente não pagar, você vai executar. E depois, se você tiver algum problema, você vai falar, não, mas ele tinha um contrato aqui comigo, tá? Tá aqui na minha mão, certo? Aí, vamos lá. O que é importante vocês colocarem aqui, ó. Vou aparecer aqui para vocês. Oi. Ó, as partes acima identificadas têm entre si justo e acertado o presente contrato de honorários advocatícios, que regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições descritas no presente, tá? E o que é o objeto do contrato? O objeto é o quê? Prestação do serviço advocatícios em primeiro grau para a propositura da ação. Aí você vai colocar o nome da ação aqui, ó. Sabe aquilo que você colocou lá na sua procuraçãozinha? Então você vai voltar com ele aqui. Por que tá aqui, está escrito primeiro grau, tá? Importante vocês saberem. Eu vou apagar aqui melhor. Por que aqui está escrito primeiro grau, tá? Eu vou colocar azulzinho. Por quê? Geralmente os contratos são feitos assim. Se você precisar ir para segundo grau, se você precisar fazer recurso, então é outro processo, tá? Então, toma cuidado com isso. Então, eu coloco sempre aqui e explico para o meu cliente. Se precisar de recurso, se precisar de qualquer outra coisa, nós vamos conversar um novo valor, tá? Então, em primeiro grau, é importantíssimo você colocar isso sobre o primeiro grau, tá bom? E você vai escrever a ação, vai falar a mesma coisa, ó, qualquer providência tem que ser tomada referente ao processo, tá? Aí fala que o contratado, que é você, tem obrigação de dedicar os seus melhores esforços, tá bom? E é lógico, precisa colocar porque o cliente tem que ter confiança em você. Aqui tá todas as atividades, tá bom? Que você vai fazer. O que você vai fazer no processo, tá? Praticar qualquer atos e medidas necessárias. E você vai o quê? É aqui que você vai fazer seu trabalho, você vai protocolar, você vai acompanhar, você vai informar o cliente, você vai emendar inicial, você vai fazer audiência. Então aqui são os passos que você tem que fazer, que faz parte desse processo, tá bom? Os atos processuais também precisa ser colocado, tá? Aqui é legal, ó, tá vendo? Caso o contratante, no decurso do processo, queira substituir os contratados, deverá informá-los no prazo de 10 dias de antecedência para a rescisão do contrato, tá? Ficando comprometido a pagar os honorários advocatícios. Seu cliente não quer você mais no caso e quer substituir você. Então ele tem que te informar, né, com 10 dias de antecedência, e ele tem que te pagar. Tá aqui, ó. Tá aqui. Vamos voltar aqui. Ó, ficando comprometido, vou apagar aqui. Vou mostrar aqui para vocês. Vamos colocar outra corzinha, vamos pôr vermelho. Ficando comprometido a pagar os honorários advocatícios pelos atos praticados, tá? Então você vai ver lá, você entrou com a inicial, o cliente não quer mais. Então ele precisa, tá? Ele precisa te pagar até esse passo, tá bom? Ah, eu fui até a audiência, então ele precisa te pagar por todos os passos que você chegou, tá? Ele precisa te comunicar, não quero mais você. Assim como você também pode, tá bom? E aí você ainda fica 10 dias respondendo pelo processo. Não quero mais, eu não preciso falar. Vem aqui, ó. Eu não preciso falar para o cliente que eu não quero mais trabalhar para ele. Eu não preciso falar dos motivos. Eu apenas não quero mais trabalhar para você, cliente. Então, te mando uma carta com aviso de recebimento e em 10 dias, você trabalha 10 dias para esse cliente, você protocola nos autos e a renúncia que eu vou mostrar aqui para vocês, e você, em 10 dias, vai parar de trabalhar, vai parar de representar esse cliente, tá? O cliente pode também te substituir, mas você também pode, a qualquer momento, não querer mais representar esse cliente, tá bom? Isso também
é bacana, você pode pôr aqui no seu contrato se você quiser, tá? Aqui, ó, que as despesas que a gente fala são todas pelo cliente, tá? Então, o cliente precisa pagar as despesas, né? Fotocópia, se precisar, emolumentos, né? Como eu disse, as custas, ela não pode ser, as custas não podem ser confundidas, né? Confundidas aqui com os honorários, tá bom? Então, as despesas aí, quem tem que pagar. Se tiver uma audiência fora, o cliente paga, tá bom? Aqui, ó, todos os honorários, chegou a parte que a gente gosta, né? Vou pôr até de verdinho aqui, ó. Parte que a gente gosta. Aqui nós vamos colocar o valor que nós vamos cobrar na causa, tá? E também a porcentagem dos ganhos, tá bom? No êxito da causa. Aqui você também pode colocar, ou se você parcelou para o seu cliente, se você não parcelou, aqui é que você vai colocar a parte financeira, tá bom? Então lembrando que você tem a tabela da OAB do seu estado para seguir. Não vou falar sobre isso, gente. Tem que seguir a tabela, tá bom? Todos os advogados têm que seguir a tabela da OAB. Não vem me falar, porque o meu vizinho da esquerda não segue. O meu vizinho da... Não, você vai seguir a tabela, você vai trabalhar de acordo com o que determina a OAB. Você não vai ser... você não vai responder a nenhum processo disciplinar por estar trabalhando fora da tabela, tá bom? Então, aqui tem ajustado entre eu e você, que você vai trabalhar com a tabela da OAB, tá? Você não vai trabalhar abaixo disso, tá? A tabela da OAB é uma referência dali para mais, tá bom? Então, temos ajustado isso, não vou falar mais de cobranças de honorários aqui, tá? Seguir a tabela da OAB do seu estado, tá bom? E aqui, conforme a gente vai ver, tem a multa, não sei porque tá voltando aqui, tá, gente? Perdão, mas eu volto aqui para vocês. Aí tem multa, se a pessoa quiser, tá vendo? A gente fala aqui, ó, que esses valores é do primeiro grau, tá? Ó, caso o processo não finalize em primeiro grau, deverá ser realizado um novo contrato com as novas estratégias, tá? Isso tá te resguardando aqui. Se entrar com recurso, recurso é um recurso, é outro contrato, é outra coisa, tá bom? A não ser que você já cobre tudo aí, não sei como é que você vai fazer para cobrar, tá bom? Aí tem as multas, tudo que você pode colocar aqui, tá bom? Aí fala aqui, ó, os valores dos honorários ajustados compreende os trabalhos de interposição, acompanhamento, tá? Tudo que você vai fazer aqui, tá? Aí você pode falar, a gente vai falar da rescisão, tem a rescisão aqui, e temos uma coisa importante que são os dados digitais, tá bom? Ó, o contratante, que é o seu cliente, autoriza o tratamento e armazenamento dos seus dados digitais pelo contratado, tais como os documentos, mídias e informações privadas, para o exercício dos seus regulares direitos no processo judicial administrativo, objetos presentes no contrato, ficando vedado para qualquer outro fim. Então, nós estamos falando da lei de proteção de dados, tá? Você não vai passar os dados do seu cliente para ninguém, mas ele autoriza você a armazenar. O que eu faço? Acabou o processo, eu apago. Todos os documentos dos meus clientes eu apago, tá bom? Aqui, ó, é muito importante que nós estamos falando para dirimir qualquer controvérsia, aí você vai colocar aí a comarca do seu estado. Aqui eu estou em São Paulo, a gente põe em São Paulo, certo? Temos aqui, quando eu volto para voltar aqui para vocês, sai do lugar, depois eu vou ver isso. Tá bom? Ó, a data, a assinatura sua e a assinatura do seu cliente. Ok? Digitaliza isso, certo? Cada um dá uma rúbrica em cada folhinha. Então, vamos lá. Aí tá no cantinho da folhinha aqui, ó. Dá uma rúbrica. Todo mundo. Dá outra rúbrica. Você e seu cliente. Aqui embaixo, você vai assinar. Vai colocar, vai transformar isso, gravar isso em PDF. Tá? E vai chamar de contrato, tá? Isso aqui você não vai precisar colocar no processo do seu cliente, tá? Isso você vai deixar arquivado, mas deixa já salvo como nome contrato para depois você não ficar procurando, tá bom? Ai meu Deus, que dia que foi, que horas que foi? Não, já salva como contrato, certo? Vamos combinar assim? Já salva assim e fica tudo certo, tá bom? Gente, outra coisa legal. Subestabelecimento com ou sem reserva de poderes, tá? O que seria o subestabelecimento sem a reserva de poderes? Vamos lá?
O subestabelecimento sem reserva de poderes tá aqui, ó. Eu vou grifar ele aqui para você. Aqui minha canetinha, ultimamente, ela não tem obedecido, mas agora ela vai obedecer. Subestabelecimento sem reserva de poderes. Quer dizer o que, gente? Aqui vai talvez sair, falei? Vamos lá, estou aparecendo aqui agora para vocês. Aqui, ó, você vai sair do processo, né? Ou você, vamos dizer que você precisa de fazer uma audiência. Aqui não é nem sair, gente, esquece que eu falei. Eu preciso que alguém faça uma audiência para mim que nesse dia eu não posso. Ou eu quero que alguém faça um ato no processo para mim que naquele dia eu não posso. Então eu vou subestabelecer para o meu coleguinha e assim, aqui eu estou saindo, tá? Então assim, claro, aqui eu estou saindo, sem reservas, estou saindo, tá? Então eu subestabelecer para o meu colega, estou saindo, estou subestabelecendo sem reserva de poderes. Então eu estou falando assim, ó, coleguinha, toma conta aqui desse processo, que eu estou saindo, você agora vai ser o advogado. E aqui o advogado que está entrando, certo? O nome do seu cliente, a ação, o número do processo, a vara, tudo certinho. Aqui você está saindo, tá? Aqui você está saindo e passando para um colega, tá? Então, estou passando, eu não quero mais, eu já comuniquei ao meu cliente que eu não vou ficar mais no processo. Ou o meu cliente falou, olha, você não fica mais, você vai subestabelecer para um outro colega, tá? Eu não quero mais que você advogue para mim. Aí você vai subestabelecer sem reservas. Então, o que é sem reservas? Eu estou passando e não tenho nada a reclamar. Diferente do processo com reservas. Esse sim, tá? Com reservas, eu quero que meu amiguinho faça uma audiência que eu não posso ir. Então, eu subestabeleço para ele, só que eu continuo dono, patrono desse processo, ok? E aí o advogado que está entrando aqui vai me representar nessa ação, talvez nessa procuração aqui, perante a vara tal, processo número tal, tá? Você vai assinar aqui embaixo o advogado que está saindo. Na verdade aqui nem o advogado está saindo, tá? É o que está subestabelecendo, tá bom? Aqui seria o advogado que também está subestabelecendo, mas ele está saindo, tá? Então vamos lá, sem reserva de poderes, eu estou subestabelecendo para outro colega o processo, eu não vou mais representar aquele cliente, e daqui para frente quem vai representar é o meu colega, tá bom? E eu não tenho mais nada a reclamar, certo? Sem poderes, sem reserva. Passei para o meu colega, um beijo e tchau. Aqui não, com reservas, um coleguinha meu vai fazer uma audiência para mim e eu vou falar para ele, coleguinha, faz uma audiência para mim que eu não posso. Aí o coleguinha vai fazer, só que o processo é meu, o coleguinha só vai me representar lá naquela audiência, naquele ato, no que precisar, tá bom? Então, você tem o processo é seu, você não passou o seu cliente para ninguém, tá bom? É bom ter lá isso no seu contrato, que eu já mostrei para vocês, tá bom? Subestabelecimento com e sem reservas. Gente, outra coisa legal aqui é a renúncia, tá? O que acontece na renúncia, que eu vou falar aqui para vocês. Olha só, a renúncia é quando você não quer mais trabalhar para esse cliente, não quero mais trabalhar para você, cliente. Vou mandar uma carta para você, tá? Então eu vou aparecer aqui para vocês, vamos lá. Eu não quero mais trabalhar para você, cliente. Então, eu vou te mandar uma carta, você vai mandar uma carta para o seu cliente, esta carta aqui, tá? Você não precisa explicar o motivo, é uma carta com aviso de recebimento. Desculpa a letra feia, tá, gente? Sempre foi. E com essa luzinha, pior ainda. Aí você vai colocar ao cliente, qualificação dele, prezado senhor. Aí você vai falar lá, por meio desta, notifico vossa senhoria da minha renúncia ao mandato que me foi outorgado por procuração ad judícia para o fim de representá-lo na ação tal, processo tal, tá? Esse processo, eu não sei se esse processo aqui, ele existe, né? Mas eu acho que não existe, para ele estar aqui, ele não existe, mas eu vou riscar ele aqui, tá bom? Vamos continuar.
que tramita na vara tal, na comarca tal. No mais, no termo do artigo 112.1 do CPC, informo que durante 10 dias continuarei a representá-lo, tá? Desde que seja necessário. Então, você não vai ficar, a pessoa não vai ficar ligando para você, falando, olha, faz isso, faz aquilo. Não, é só se necessitar, tá? Se tiver uma audiência, se tiver alguma coisa que vá trazer prejuízo para esse cliente, você tem que continuar, tá bom? Cordialmente, a data, a sua assinatura, como eu disse lá aqui em cima, você vai mandar carta com aviso de recebimento, tá? Quando você receber esse aviso de recebimento, geralmente é um papelzinho ou branco, ou ele é um papelzinho laranja, tá? Você vai pôr essa carta de renúncia aqui e você vai incluir esse aviso de recebimento, que aí vai ter a assinaturinha do seu cliente que ele recebeu, tá bom? Gente, é importante. Aí tem gente que pergunta assim, Danilo, eu posso mandar por WhatsApp? Pode. Tem juízes que têm aceito, tá? Então manda a cartinha por WhatsApp também. Se tiver lá os dois tracinhos que o seu cliente recebeu, ou ele dando anuência, tipo assim, ok, doutor, tudo bem. Você pode juntar também, para ir adiantando, tá? Mas é bom colocar o aviso de recebimento, que se chama AR, tá? Para comprovar. Depois de 10 dias, você está fora do processo. Como eu disse, você não é obrigado a falar para o seu cliente o motivo, tá? Você pode simplesmente não querer mais trabalhar para ele, tá? Por seus N motivos. Eu também não vou entrar em mérito aqui, tá bom? Então, esse aqui é um modelinho de mandato, da renúncia de mandato. Pessoal, eu tenho trabalhado até um amigo meu, o Dr. Bruno, que me passou, a gente trocando figurinha, ele falou, nossa, Danilo, eu estou usando agora um modelo de declaração de verdade das informações prestadas. Gente, não é difícil acontecer, tá? Você pode pegar cliente mentindo para você. E depois o juiz pode dar uma litigância de má fé, tá? Você pode ser condenado a litigância de má fé, porque o cliente mentiu para você. Vamos supor num caso trabalhista. Ai, olha só, eu trabalhei lá há 20 anos e nunca recebi um salário. Tudo bem, não vai ser tão esdrúxulo assim. Mas aí você vai acreditar no seu cliente. Aí vai estar demonstrado lá que o seu cliente recebeu. Ah, eu trabalhei 2 anos na empresa, doutor, e eles não me pagaram 13º. Aí tá lá, 13º. Ah, doutor, eu não fiz nada, eles me mandaram embora. E quando vai ver lá, ele agrediu um colega de trabalho. Ou ele faltava muito, ou sei lá, outra coisa. Sim, então assim, o juiz pode, ou você pode trazer uma prova mentirosa, uma prova falsa. O cliente pode mentir para você. Então, esse documento é importantíssimo você ter sempre. Vira regra no seu escritório, tá bom? Vira regra no seu dia a dia, tá bom? Vou mostrar aqui para vocês. Vamos lá, como eu disse, ele volta, tá? Eu vou voltando aqui para vocês. Nome do cliente. Aqui são os dados dele, tá bom? Lá que você já tem. Lembra que a gente já tem esses dados? Então tá bom. Declaro para todos os devidos fins de direito, sob pena da lei, que as informações prestadas e os documentos que apresentei ao advogado, aí põe o seu nome, constituído para a finalidade da ação tal, você já tem o nome da ação, tudo certinho, que você já colocou isso na procuração, você já pôs no contrato, tá? São verdadeiros e autênticos, fiéis à verdade que condizentes com a realidade dos fatos à época, tá bom? Sendo assim, declaro nessa oportunidade que tive acesso à minha petição inicial. Você vai mostrar a petição inicial para o seu cliente, para ele validar, tá bom? E concordo com os fatos narrados e todos os pedidos elencados. Por fim, fico ciente através deste documento que a falsidade desta declaração configura crime previsto no Código Penal brasileiro e passível de apuração nas formas da lei, além da ciência da responsabilidade sobre todos os efeitos e danos causados pelas minhas declarações. Tá bom? Certifique e dou fé. Aqui a data, tá bom? E a assinatura do seu cliente, tá? Gente, não é difícil você ver advogados aí, né, que acaba sendo, que o processo onde ele está atuando, né, a pessoa seja condenada por litigância de má fé. Inclusive até valores da causa. Né? Vamos falar de novo do trabalhista. Eu quero R$1 milhão. Aí depois o juiz vem, te cobra aí
as custas, e aí as custas ficam lá em cima. Não, mas eu não pedi R$1 milhão, o meu advogado que errou. Ah, então trouxe aí um documento falso, trouxe uma prova de WhatsApp. A prova de WhatsApp pode ser utilizada? Pode. A prova de WhatsApp pode ser utilizada. Porém, gente, eu vou falar para vocês num vídeo, que eu quero fazer um vídeo curto sobre a ata notarial. Tá? Então, todas as provas eletrônicas é bom fazer a ata notarial. Quer levar o celular do seu cliente lá no cartório e fazer uma ata notarial. Vou trazer para vocês esse vídeo também, tá? De como que pode fazer, quanto é que custa, tá bom? Não é barato, tá? Mas vale muito a pena, tá bom? Vale muito a pena. E o cliente pode mentir, pode trazer um print falso, o cliente pode trazer alguma coisa falsa para você, tá? Eu não estou ocupando o cliente de nada aqui, né? Eu só estou falando que nós precisamos se resguardar, tá bom? Então, se ele trouxer alguma coisa falsa, se ele falar que você colocou alguma coisa na sua petição que não é a realidade, você tem esse documento aqui e falar, meu querido, olha aqui, você teve acesso à sua petição inicial, tá? E você concordou com tudo que você me trouxe e com tudo que eu coloquei de pedidos aqui. São os seus pedidos, não são os meus pedidos, são os seus. Tá bom? Importante. Então, gente, ó, vou voltar aqui rapidinho, tá? Vou voltar aqui rapidinho. Então, o que nós falamos hoje? Nós falamos da procuração, tá bom? Nós falamos das formas que você tem que fazer. Não tem que ser dessa forma que eu fiz aqui não, tá? Essa é a procuração que eu utilizo no meu escritório, tá? Mas você não precisa utilizar esse modelo, tá? Com essas caixinhas, é o jeito que você quiser fazer, é o jeito do seu escritório. Tratamos aqui então da procuração. Tratamos também da declaração de hipossuficiência. Importante colocar ela e todos os documentos comprovando a hipossuficiência do seu cliente. Desculpa, que o hipossuficiência quase não saiu, né? Falamos dos nossos honorários, né, do nosso contratinho. Fazer em todos os seus casos. É regra, faça contrato de honorários em todos os casos. Não tenha preguiça. Todos, ok? Falamos aqui também, aqui nós continuamos, né, o contrato. Falamos do subestabelecimento sem reservas, que é aquela que você vai passar para o coleguinha e não tem mais o que fazer, né, você não manda mais o processo, você não é mais patrono. E subestabelecimento com reservas, quando você pede para o coleguinha fazer alguma coisa para você, só que você ainda continua como patrono, ok? Falamos também sobre a renúncia de mandato, pode ser a qualquer momento, tá bom? Carta com aviso de recebimento, pode também fazer um WhatsApp, mas eu não dispensaria a carta, ok? Falamos também da declaração das verdades, declaração de verdade das informações prestadas. E é isso, gente, eu vou falar para vocês. Isso aqui é muito importante, tá? Pro início, né? Parece ser bobo, mas tem muita gente que não sabe o que pôr, né? Então, quem tiver dúvida, quiser um modelo, entre em contato que eu passo o modelo. Tá bom? Pessoal, obrigado. Esse é o vídeo número 2. Logo, logo eu trago o vídeo número 3. Não é inscrito? Se inscreva agora. Compartilha aí com seus colegas, tá bom? Um grande abraço, um beijo. Muito obrigado.